Olá, como utilizar vigas vagão sem derrubar a obra? E aqui na imagem inicial eu tenho um exemplo de alguém que ouviu falar de viga vagão, não estudou nada sobre viga vagão, mas aplicou uma viga vagão de maneira totalmente errada e derrubou uma cobertura só com o peso próprio dela. Ok? Primeiro, o que fez a obra cair? Basicamente foi utilizado um sistema extremamente eficiente, que é o sistema de viga vagão, de uma maneira extremamente burra, que é só faz um vagão aleatório. Uma treliça viga normal, ok. Se eu tenho uma treliça e eu coloco a carga, digamos, diferente, eu tenho uma treliça que é de um mezanino, e daí eu uso ela para fazer uma cobertura. Não é o ideal, mas tecnicamente ela tem um momento fator que ela resiste, que ela vai continuar resistindo. Se eu tenho uma viga de um mezanino, ela tem que suportar 5 toneladas/metro e eu uso uma cobertura, ela suporta 5 ainda. Só que em uma viga vagão, isso não acontece. Uma viga vagão é feita para suportar um tipo de carga e ela tem que ter uma geometria específica para essa carga. Se mudar drasticamente, eu vou perder muita eficiência. Ok? Então, viga vagão permite economia pesada se planejado corretamente. Isso aqui foi um lixo que foi feito sem pensar, mas se fosse pensar corretamente poderia economizar muito dinheiro. Inclusive nessa obra teria como aumentar a resistência e reduzir o custo ao mesmo tempo, de tão podre que é esse projeto aqui. Mas a questão é, e a regra que vai seguir é, o formato da viga vagão é o formato do momento fletor. Ok? Essa é a regra. Se você fizer isso, você tem uma viga vagão extremamente eficiente. Como que tu faz isso então? Bom, primeira coisa, desenhe o diagrama de corpo livre. Qual que é a diferença de um engenheiro do apertador de botão? O engenheiro desenha o diagrama de corpo livre. Encontrando o momento fletor e fazendo o formato do vagão o mais próximo possível desse diagrama de momento. Sabendo que quanto mais fora você fizer, exatamente impossível, mas você pode fazer bem próximo, mas quanto mais errado for, mais pesado vai ser a sua viga vagão e pior vai ser. E claro, se eu abrisse um software de dimensionamento, lançasse essa estrutura aqui, daria uma peça extremamente pesada. Se fosse executado com umas vigas gigantes, até funcionaria. Só a questão é, se abrisse o software de dimensionamento, lançasse essa estrutura e corrigisse ela, passaria com vigas leves e continuaria resistindo. Ok? Tá? Então aqui um exemplo, desenhei o diagrama do corpo livre, é uma viga bem apoiada, mais cargas, ok? Daí esse diagrama de momentos e eu faço o mais próximo, uma barra inclinada, uma barra reta, uma barra inclinada, próximo de um terço, um terço, um terço e dois montantes retos, ok? Isso é extremamente eficiente e isso funciona muito bem, isso é lógico, tá? Porque a carga vai o diagrama da peça vai estar similar no momento e consequentemente a carga na barra vai ser quase constante. Aqui alguns exemplos de viga vagão, ok? Montantes duplos, montantes inclinados, montantes em V, tudo mais. Quanto mais próximo do formato de diagrama de momentos, mais eficiente é. Quanto mais fora, mais momento vai gerar na viga. E como não fazer isso? Você não deve fazer um formato aleatório, a não ser, claro, que você quiser que a obra caia, né? Tá? E você jamais, nunca, sob hipótese nenhuma, você nunca irá fazer uma cagada gigante que você vê aí à torta e à direito em projeto mal feito. Inclusive, é a cagada gigante que aconteceu nesse caso aqui. Tá? Jamais vai ter um montante chegando no cabo inferior, ok? Sem inclinar o cabo. Jamais deve ser feito um banzo reto que passa por mais de um montante. A partir do momento que eu faço isso, eu deixei de fazer uma viga vagão e eu comecei a fazer uma viga de Vierendeel. E daí o montante tem que suportar mais compressão, tem que suportar momento, tem uma peça muito mais pesada. É possível fazer isso aqui em alguns casos, mas se eu for pensar que eu quero economizar, eu faria viga vagão e não montante, digamos, estrutura de Vierendeel. Eu faria uma viga de Vierendeel, porque uma viga de Vierendeel é bem mais cara comparado a uma viga vagão. Ok? E aqui eu demonstrei, ó. Eu tenho, no caso aqui, esse modelo aqui, ó, é o que? É uma carga pontual. Eu tenho uma viga chegando bem no meio da viga transversal. Aqui tem um pilar, aqui tem bem no meio, ó, uma viga intermediária. O que deve ter sido feito? Deveria ter sido feito o diagrama do corpo livre, encontrado um momento, vai ser um momento triangular, e pensar assim, nossa, eu tenho um momento triangular. Vou fazer retangular? Não, eu vou fazer triangular. Ok? E para demonstrar, essas duas treliças aqui do lado têm a mesma altura, a altura total aqui no meio é a mesma, tem o mesmo banzo superior, tem o mesmo banzo inferior. A única diferença é o quê? Que na treliça de baixo eu tirei dois montantes. Só que como é uma carga pontual no meio,
e não tinha carga nas pontas, aqueles montantes não faziam nada. Okay? Então, claro, ele estava funcionando como um montante de Vernedel e falhando drasticamente, porque o montante de Vernedel teria que ser muito rígido para suportar alguma carga. Mas a questão é, eu economizei material, eu simplifiquei a treliça e eu aumentei a resistência dela. Por quê? Porque eu desenhei o diagrama de corpo livre. Okay? Tá? Se eu for fazer isso aqui, esses montantes aqui aleatórios, se eu não planejar ele e tudo mais, inclusive, muitas vezes eu vejo esse montante no sentido errado, porque VNDL tem sentido, tá? Funciona como um montante de multa, que é igual a uma armadura de multa. Tem vídeo no canal sobre armadura de multa, ok? Tá? Pode pesquisar depois. Uma analogia, uma forma da gente imaginar isso é o que? Eu vou fazer uma treliça, mas usando o meu entendimento de estruturas, eu vou modificar ela até que alguns membros tenham carga zero. Quando esses membros têm carga zero, eu elimino. Okay? Então, a gente pode imaginar com uma viga vagão sendo basicamente uma treliça, onde eu peguei todos os membros de carga zero e eliminei. Quando que pode ter uma cagada? Quando um dos elementos não é de carga zero. Quando eu eliminei um elemento que não é de carga zero. Okay? A gente pode imaginar isso aqui. Ó. Se eu tivesse duas diagonais aqui, ó, talvez fossem diagonais bem solicitadas e tudo mais, mas provavelmente também não teria caído. Não seria eficiente, mas não teria caído. Né? Seria muito mais eficiente fazer só um triângulo direto. Tá? Mas a questão é, eu vou modificar a geometria até eu vou chegar num ponto, e aqui eu tenho que planejar, eu tenho que desenhar diagrama de corpo livre, eu tenho que deixar de apertar o botão do software e começar a pensar e ligar meu cérebro, mas eu vou planejar a treliça e encontrar, ó, eu cheguei nessas barras, tudo mais, todas as barras estão com carga zero, e tendo carga zero, e aqui entra uma questão, se eu tiver alternância pesada de cargas, por exemplo, não vai ser carga zero nenhum elemento, então eu tenho que me preocupar com isso, mas imaginando que tenha carga zero, ok? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar eles. Essas duas treliças aqui, ó, são iguais. Qual que é a diferença? Que essa diagonal aqui, como o banzo tinha um formato de arco invertido, não está solicitada. Porque um banzo em formato de arco, ele é extremamente eficiente. Arco invertido é igual a um arco. Então, continua a eficiência igual. A diagonal tem carga zero. Consequentemente, funciona. É o mesmo princípio, inclusive, que você vai ver numa ponte arqueada. Uma ponte arqueada é basicamente uma treliça onde todas as diagonais teriam carga zero porque o banzo superior é inclinado. Ok? Daí elas foram removidas e a estrutura continua funcionando. Mas claro, com a alternância de cargas vai surgir um pequeno momento no arco, mas a gente controla isso aqui com um projeto adequado. Outra pergunta, eu posso usar viga vagão em reforços? Sim, viga vagão é extremamente eficiente em reforços. Por quê? Porque ela aumenta a inércia do meu elemento. Inclusive aqui nas fotos, né, tem um exemplo aqui, ó, de uma ponte que provavelmente estava falhando e foi colocado esses cabos aqui tensionados que, digamos, geraram o efeito de vagão. Lembrando que eles têm esse formato aqui similar ao momento do retorno, talvez dificilmente vai conseguir igual, mas eles descem no meio de um formato inclusive similar ao armador cavalete, mas de um formato mais inclinado, mas desce, aqui no meio do vão fica reto, depois sobe, daí em cima aqui fica reto e tudo mais, e isso é eficiente, ok? Geralmente, inclusive, nem teria essa parte reta aqui em cima, geralmente, mas nesse caso foi utilizado, não tem necessidade, tá? Mas a questão é, uma maneira de imaginar o que? É como se fosse um reforço estrutural, eu posso fazer um reforço estrutural, eu coloco dois montantes, eu passo uma peça embaixo e gero essa eficiência. Só que a gente tem uma questão, se eu tinha uma viga bem apoiada e eu formei ela num vagão, imagina que a viga tenha rigidez ainda, provavelmente ela vai ter, se é uma viga contínua e tudo mais, ela vai ter uma rigidez pesada e eu quero minimizar deformações, geralmente eu quero, mais quando é um reforço, a escolha inadequada de perfis pode gerar diferenças drásticas nos esforços. Então aqui eu tenho, ou não só a escolha inadequada, mas até o detalhamento que eu for utilizar, até a maneira que eu vou executar, pode gerar diferenças. Okay? Então tem que planejar muito bem como eu vou executar. Então, por exemplo, aqui ó, eu tinha uma viga com um momento fator de 9,9 pelo força-metro. Aqui embaixo eu modifiquei ela. Eu coloquei dois montantes e um cabo. E o que aconteceu? A carga, o momento foi de 9,9 para 5,6. Então eu tinha uma viga, digamos que essa viga eu precisava de 5 ferros 16, eu tenho 3 ferros 16. Ok, eu faço viga vagão ser eficiente. Mas aqui tem um problema. Eu vou lá, faço a viga vagão e não muda nada? Não, a viga vagão comprime o meu concreto. Por quê? Porque ela ancora nas pontas e comprime o concreto. Em alguns casos pode gerar flexão lateral, mas eu vou ter que estudar para cada caso qual que é o tipo da minha obra. E
Se for uma solicitação pesada, minha viga pode falar no domínio 4, porque agora ela está comprimida. Então tem que preocupar com isso. Mas pode ser bem eficiente. E aqui entra outra questão. Uma escolha diferente de perfis de execução vai gerar esse momento que estava em 5.6 e para 3.4. Então, quem sabe tinha uma viga que tinha 5 ferros 16, com uma modificação eu consigo fazer passar com 3 ferros 16, com outra modificação passar com 3 ferros 12.5. Ok? Tá? Então, a eficiência da viga vagão tem que ser bem planejada, não é só fazer de qualquer jeito. Tá? Por qualquer jeito é o caso onde uma viga vagão ela é extremamente suscetível a fazer de qualquer jeito e ela é extremamente fácil de ser derrubada quando é feita de qualquer jeito. Pode ter funções especiais? E sim, vai depender de cada caso, como você vai planejar isso aqui, cada geometria e tudo mais do arquiteto e tudo mais, mas a questão é, no meu caso, um cliente me chamou, precisava fazer uma sala íntima para um quarto do lado da escada, só que tinha uma cobertura. E ele queria fazer sem nenhum pilar embaixo. Eu poderia, dependendo do caso, ter passado uma viga entre as duas paredes, uma viga pesada para vencer um vão de quase 6 metros, e passar várias vigas e tudo mais e vencer, até poderia. Mas, no meu caso, eu fiz uma viga vagão, aproveitando inclusive aqui o meu caibro do telhado, reforcei o meu caibro do telhado, ok? Consegui fazer reforçar, beleza? Apoiei aqui na peça com todo e fiz uma viga vagão com perfis extremamente leves, o que permitiu. E aqui outra questão, uma vantagem é você pensar, economizou ali 2 mil, 3 mil, 5 mil reais de aço. Isso é vantagem? Tecnicamente é, mas a principal vantagem é, imagina uma viga para vencer um vão de 6 metros, metálica. Como é que você vai levantar uma peça que pesa 150 quilos, 200 quilos? Complicado. Agora essa treliça aqui foi muito mais leve, além disso ela pôde ser montada aos poucos, colocou um montante, colocou outro montante, colocou outra diagonal, colocou a parte inferior aqui que vai suportar a flexão, mas é uma questão crítica, inclusive isso aqui é uma viga vagão invertida, mas não é questão crítica, e depois colocou os móveis por cima, pronto, tranquilo, não foi um problema, ok? E não teve nenhuma peça pesada e pode ter sido feito isso aqui por 2 pessoas tranquilamente. Se eu tivesse uma viga que tivesse que colocar, que pesasse 150 quilos, não dava para colocar em 2 pessoas. Teria que eu chamar uma galera, 6 pessoas lá para levantar uma viga, 3 metros de altura, ou teria que ser chamado de equipamento, e daí também dificultaria, porque não tem como entrar dentro da sala do meu cliente com um caminhão, ok? Então, de qualquer maneira, sem um problema. Claro, tem outras soluções, mas isso aqui é uma vantagem pesada, principalmente em reformas. E claro, dentro do meu curso de metálicas eu demonstro como projetar uma viga vagão, e dentro do curso concreto armado mais metálica eu demonstro não só como projetar uma viga vagão, mas como utilizar uma viga vagão como reforço de uma estrutura de concreto armado, que é uma coisa eficiente, eu já fiz também e pode ser feito tranquilamente. Tá? A questão é que eu tenho que planejar adequadamente e isso é uma maneira bem eficiente de reforçar uma estrutura, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.